O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Rajadharmanusasana Parva. Capítulo 67. Deveres de um reino. O primeiro é coroar um rei. Yudhishthira disse: Tu disseste quais são os deveres dos 4 modos de vida e das 4 classes. Diga-me agora, ó avô, quais são os principais deveres de um reino? Bhishma disse: A eleição e coroação de um rei é o primeiro dever de um reino. O reino no qual a anarquia prevalece se torna fraco e é logo afligido por ladrões. Em reinos divididos pela anarquia a justiça não pode habitar. Os habitantes devoram uns aos outros. Uma anarquia é o pior estado possível. Os Rutis declaram que ao coroar um rei, é Indra que é coroado na pessoa do rei. Uma pessoa que deseja prosperidade deve adorar o rei como ela adoraria o próprio Indra. Ninguém deve morar em reinos divididos pela anarquia. Agni não transporta para os deuses as libações que são despejadas sobre ele em reinos onde a anarquia prevalece. Se um rei poderoso se aproxima de reinos enfraquecidos pela anarquia, pelo desejo de anexá-los a seus domínios, o povo deve se adiantar e receber o invasor com respeito. Tal conduta seria compatível com sábios conselhos. Não há mal maior do que a anarquia. Se o invasor poderoso for inclinado à equidade, tudo ficará certo. Se, por outro lado, ele se empenhar em combate, ele poderá exterminar todos. A vaca que não pode ser facilmente ordenhada tem que sofrer muita tortura. Por outro lado, a vaca que pode ser facilmente ordenhada não tem que sofrer nenhuma tortura. A madeira que se curva facilmente não requer ser aquecida. A árvore que se dobra facilmente não tem que sofrer qualquer tortura nas mãos do jardineiro. Guiados por estes exemplos, ó herói, homens devem se curvar perante aqueles que são poderosos. O homem que curva sua cabeça para uma pessoa poderosa realmente curva sua cabeça para Indra. Por estas razões, homens desejosos de prosperidade devem eleger e coroar alguma pessoa como seu rei. Aqueles que vivem em países onde a anarquia prevalece não podem desfrutar de sua riqueza e esposas. Durante tempos de anarquia, os homens pecaminosos derivam grande prazer por roubar a riqueza de outras pessoas. Quando, no entanto, sua riqueza mal adquirida é arrebatada por outros, eles desejam um rei. É evidente, portanto, que em tempos de anarquia nem os próprios pecaminosos podem ser felizes. A riqueza de um é roubada por 2. A riqueza daqueles 2 é roubada por muitos agindo juntos. Aquele que não é um escravo é feito um escravo. Mulheres, também, são sequestradas à força. Por estas razões os deuses criaram os reis para proteger as pessoas. Se não houvesse rei sobre a terra para manejar a vara de castigo, os fortes teriam então vitimado os fracos, assim como peixes na água. Foi ouvido por nós que os homens, antigamente, por causa da anarquia, encontraram a destruição, devorando uns aos outros como peixes mais fortes devorando os mais fracos na água. Foi ouvido por nós que os poucos entre eles então, se reunindo, fizeram certos acordos, dizendo: aquele que se tornar rude em palavras, ou violento em temperamento, aquele que seduzir ou sequestrar as esposas de outros ou roubar a riqueza que pertence a outros, deve ser expulso por nós. Para inspirar confiança entre todas as classes de pessoas, eles fizeram tal pacto e viveram por algum tempo. Reunindo-se depois de algum tempo, eles foram em aflição até o avô, dizendo: sem um rei, ó o Senhor Divino, nós estamos indo para a destruição. Nomeie alguém como nosso rei. Todos nós iremos adorá-lo e ele nos protegerá. Assim solicitado, o avô pediu a Mano. Mano, no entanto, não concordou com a proposta. Manos disse: eu temo todas as ações pecaminosas. Governar um reino é extremamente difícil, especialmente entre homens que são sempre falsos e enganadores em seu comportamento. Bhishma continuou: os habitantes da terra então disseram a ele: não temas. Os pecados que os homens cometerem tocarão somente aqueles que os cometerem sem te macular de modo algum. Para o aumento de tua tesouraria, nós te daremos 1/50 parte de nossos animais e metais preciosos e 1/10 parte de nossos grãos.
Quando nossas donzelas também se tornarem desejosas de casar, nós iremos, quando a questão surgir, te dar as mais belas entre elas. Aqueles entre os homens que se tornarem os principais de todos no uso de armas e em guiar animais e dirigir veículos, procederão atrás de ti como as divindades atrás de Indra. Com tua força intensificada dessa maneira, e te tornando invencível e possuidor de grande destreza, tu serás nosso rei e nos protegerá tranquilamente como Kuvera protegendo os Yakshas e os Rakshasas. Uma quarta parte do mérito que os homens ganharem sob tua proteção será tua. Fortalecido por aquele mérito assim facilmente obtido por ti, nos proteja, ó Rei, como ele disse em sacrifícios, protegendo as divindades. Como o sol queimando tudo com seus raios, saia para ganhar vitórias. Esmague o orgulho de inimigos e deixe a justiça sempre triunfar no mundo. Assim endereçado por aqueles habitantes da terra, Mano, possuidor de grande energia, procedeu, acompanhado por uma grande tropa. De descendência nobre, ele parecia então resplandecer com destreza. Contemplando o poder de Mano, como os deuses olhando o poder de Indra, os habitantes da terra foram inspirados com medo e colocaram seus corações em seus respectivos deveres. Mano então fez sua ronda pelo mundo, controlando em todos os lugares todos os atos de maldade e designando todos os homens para seus respectivos deveres, como uma nuvem carregada de chuva em sua missão de beneficência. Ó Yudhishthira, os homens sobre a terra que desejam prosperidade devem primeiro eleger e coroar um rei para a proteção de todos. Como o discípulo se humilhando na presença dos preceptores ou os deuses na presença de Indra, todos os homens devem se humilhar perante o rei. Alguém que é honrado por seu próprio povo se torna um objeto de respeito para seus inimigos também, enquanto alguém que é desrespeitado por seus próprios é dominado por inimigos. Se o rei for dominado por seus inimigos, todos os seus súditos se tornam infelizes. Portanto, guarda-sóis e veículos e ornamentos externos, e comestíveis, e bebidas, e mansões, e assentos, e camas, e todos os utensílios para uso e exibição, devem ser atribuídos ao rei. Por tais meios o rei conseguirá cumprir da melhor maneira seus deveres de proteção e se tornará irresistível. Ele deve falar com sorrisos. Endereçado suavemente por outros, ele deve se dirigir a outros gentilmente. Grato àqueles que o servem, firmemente devotado àqueles que merecem seu respeito, e com suas paixões sob controle, ele deve dar aos outros o que lhes é devido. Olhado com respeito por outros, ele deve olhar para eles brandamente, gentilmente e elegantemente. Capítulo 68. Vrihaspati inspira Vasumanas, sobre como um rei é um deus. Yudhishthira disse, porque, ó touro da raça Bharata, os brahmanas dizem que o rei, aqueles soberanos de homens, é um deus. Bhishma disse, com relação a isto é citada a antiga história, ó Bharata, do discurso de Vrihaspati para Vasumanas. Havia um rei de Kosala possuidor de grande inteligência, chamado Vasumanas. Em certa ocasião ele questionou o grande sábio Vrihaspati de muita sabedoria. Familiarizado com os requisitos de humildade, o rei Vasumanas, sempre dedicado ao bem-estar de todos, tendo cumprido as humildades apropriadas e tendo circungerado o grande sábio e se curvado a ele devidamente, perguntou ao virtuoso Vrihaspati acerca das ordenanças em relação a um reino, movido pelo desejo de assegurar a felicidade dos homens. Vasumanas disse, por quais meios as criaturas crescem e por quais elas são destruídas? Alto de grande sabedoria, por adorar a quem elas conseguem obter felicidade eterna. Assim questionado pelo rei Kosala de energia incomensurável, Vrihaspati de grande sabedoria falou a ele calmamente acerca do respeito que deve ser prestado aos reis. Vrihaspati disse, os deveres de todos os homens, alto de grande sabedoria, podem ser vistos terem sua base no rei. É somente por medo do rei que os homens não devoram uns aos outros. É o rei que traz paz sobre a terra, pelo devido cumprimento de deveres, por controlar todo desrespeito e todas as espécies de luxúria por meio de restrições salutares. Realizando isto, ele brilha em glória.
Como, ó o rei, todas as criaturas se tornam incapazes de verem umas às outras em total escuridão se o sol e a lua não nascem, como peixes em água rasa e aves, em um local seguro de perigo voam, e vagam como lhes agrada por um tempo e repetidamente atacam e oprimem umas às outras com força e então encontram com a destruição certa, assim mesmo os homens afundam em total escuridão e encontram a destruição se eles não têm um rei para protegê-los, como um rebanho de gado sem o vaqueiro para olhar por eles. Se o rei não exercesse o dever de proteção, os fortes se apropriariam à força das posses dos fracos, e se os últimos se recusassem a se render a eles com facilidade, suas próprias vidas seriam tiradas. Ninguém então, com referência a algum artigo em sua posse, poderia dizer isto é meu. Esposas, filhos, alimento, e outros tipos de propriedade, então não existiriam. A ruína tomaria conta de tudo se o rei não exercesse o dever de proteção. Homens perversos se apropriariam à força dos veículos e vestes e ornamentos e pedras preciosas e de outros tipos de propriedade pertencente a outros, se o rei não protegesse. Na ausência de proteção pelo rei, diversas espécies de armas cairiam sobre aqueles que são corretos em suas práticas, e a iniquidade seria adotada por todos. Na ausência de proteção real, homens desrespeitariam ou até feririam seus próprios pais se idosos, seus próprios preceptores e convidados e superiores. Se o rei não protegesse, todas as pessoas possuidoras de riqueza teriam que enfrentar morte, prisão e perseguição, e a própria ideia de propriedade desapareceria. Se o rei não protegesse, tudo seria exterminado prematuramente, e todas as partes do país seriam infestadas por ladrões, e todos cairiam em um inferno terrível. Se o rei não protegesse, todas as restrições sobre casamento e relações devidos à consanguinidade e outras espécies de relacionamentos cessariam. Todos os assuntos relativos à agricultura e comércio cairiam em confusão, a moralidade decairia e seria perdida, e os 3 Vedas desapareceriam. Sacrifícios, devidamente completados com presentes de acordo com a ordenança, não seriam mais realizados. Nenhum casamento ocorreria, a própria sociedade cessaria de existir, se o rei não exercesse o dever de proteção. Os próprios touros não cobririam vacas e jarros de leite não seriam batidos, e homens vivendo por criar gado encontrariam com a destruição, se o rei não exercesse o dever de proteção. Na ausência de proteção real, todas as coisas, inspiradas com medo e ansiedade e se tornando insensatas e proferindo gritos de aflição, encontrariam a destruição num abrir e fechar de olhos. Nenhum sacrifício se estendendo por um ano e completado com doações segundo as ordenanças ocorreria se o rei não exercesse o dever de proteção. Na ausência de proteção real, brahmanas nunca estudariam os 4 Vedas ou passariam por austeridades ou seriam purificados por conhecimento e votos rígidos. Na ausência de proteção real, o matador de uma pessoa culpada da morte de um brahmana não obteria qualquer recompensa. Por outro lado, a pessoa culpada de brahmanicídio desfrutaria de total imunidade. Na ausência de proteção real, homens roubariam as riquezas de outras pessoas das suas próprias mãos, e todas as barreiras saudáveis seriam varridas, e todos, inspirados com medo, procurariam segurança na fuga. Na ausência de proteção real, todos os tipos de injustiça se manifestariam, uma mistura de castas ocorreria, e a fome devastaria o reino. Por causa também da proteção real, homens podem dormir em todos os lugares destemidamente e em seu caso sem trancar suas casas e portas com ferrolhos e barras. Ninguém ouviria as más palavras de outros, muito menos ataques verdadeiros, se o rei protegesse justamente a terra. Homens toleram pacientemente as injúrias infligidas sobre eles por outros, sem procurar fazer justiça a eles mesmos pela força, porque eles podem invocar o rei para punir os ofensores. Se não houvesse reis, a vingança imediata até pelas menores ofensas seria a prática geral. Se o rei exerce o dever de proteção, mulheres enfeitadas com ornamentos podem passear sem medo em todos os lugares sem parentes masculinos para cuidar delas. Os homens se tornam justos e sem ofender servem uns aos outros porque o rei exerce o dever de proteção.
Pela proteção real, os membros das três classes podem realizar sacrifícios excelentes e se dedicar à aquisição de conhecimento com atenção. O mundo depende de agricultura e comércio e é protegido pelos Vedas. Todos estes são devidamente protegidos pelo rei, exercendo seu principal dever. Já que o rei, tomando uma grande responsabilidade sobre si mesmo, protege seus súditos com a ajuda de um exército poderoso, é por isto que as pessoas podem viver em felicidade. Quem não veneraria aquele em cuja existência as pessoas existem e em cuja destruição as pessoas são destruídas? A pessoa que faz o que é agradável e benéfico para o rei, que suporta uma parte da carga dos deveres reais que enchem todas as castas de medo, conquista este outro mundo. Isto é, se tornando importante e feliz neste mundo, obtém bem-aventurança no mundo seguinte. O homem que até pensa em fazer uma injúria para o rei, sem dúvida encontra aflição neste mundo e vai para o inferno após a morte. Ninguém deve desrespeitar o rei por tomá-lo por um homem, pois ele é realmente uma divindade superior em forma humana. O rei assume 5 formas diferentes de acordo com 5 ocasiões diferentes. Ele se torna Agni, Aditya, Mrityu, Vaisravana, e Yama. Quando o rei, enganado por falsidade, queima com sua energia feroz os ofensores pecaminosos diante dele, é dito que ele então assume a forma de Agni. Quando ele observa através de seus espiões as ações de todas as pessoas e faz o que é para o bem geral, é dito então que ele assume a forma de Aditya. Quando ele destrói em cólera centenas de homens pecaminosos com seus filhos, netos e parentes, é dito então que ele assume a forma do destruidor. Quando ele reprime os maus por infligir sobre eles castigos severos e favorece os justos por lhes conceder recompensas, é dito que ele assume a forma de Yama. Quando ele gratifica com presentes abundantes de riquezas aqueles que lhe prestaram serviços valiosos, e tira a riqueza e pedras preciosas daqueles que o ofenderam, de fato, quando ele concede prosperidade a alguns e a tira de outros, é dito então, ó o rei, que ele assume a forma de Kuvera na terra. Nenhuma pessoa que possua inteligência, que seja capaz de trabalhar, que deseje a aquisição de virtude, e que seja livre de malícia, deve espalhar maus rumores acerca do rei. Nenhum homem, por agir contra o rei, pode se fazer feliz, mesmo que ocorra de ele ser o filho do rei, ou irmão ou companheiro, ou alguém a quem o rei considere como seu segundo eu. O fogo, tendo o vento como seu incitador, queimando entre artigos que são inflamáveis, pode deixar um resto. É dito que o vento é o cocheiro do fogo, porque onde quer que haja um incêndio, o vento, aparecendo, ajuda a espalhá-lo. A ira do rei, no entanto, não deixa nada para a pessoa que incorre nela. O que quer que pertença ao rei deve ser evitado à distância. Isto é, ninguém deve cobiçar as posses do rei. Uma pessoa deve se desviar do que pertence ao rei como ela se desviaria da própria morte. Uma pessoa, por se apropriar do que pertence ao rei, encontra a destruição rapidamente como um veado após ingerir veneno. O homem de inteligência deve proteger como seu o que pertence ao rei. Aqueles que se apropriam da riqueza pertencente ao rei afundam sem sentidos em um inferno profundo de escuridão e infâmia eterna. Quem não adoraria o rei, que é adorado por termos tais como o alegrador do povo, concessor de felicidade, possuidor de prosperidade, o principal de todos, curador de ferimentos, senhor de terra, e protetor de homens? O homem, portanto, que deseja sua própria prosperidade, que cumpre todas as restrições saudáveis, que tem sua alma sob controle, que é um mestre de suas emoções, que é possuidor de inteligência e memória, e que é esperto nas transações de negócios, deve sempre ser afeiçoado ao rei. O rei deve honrar devidamente o ministro que é grato, dotado de sabedoria, generoso, leal, possuidor de domínio sobre seus sentidos, virtuoso, e observador dos ditames de política. O rei deve entreter o homem que é leal, grato, virtuoso, possuidor de autocontrole, corajoso, magnânimo em suas ações, e competente para realizar tarefas sem a ajuda de outros. O conhecimento faz os homens orgulhosos. O rei faz os homens humildes. O homem que é afligido pelo rei nunca pode obter felicidade. Por outro lado, o homem que é favorecido pelo rei se torna feliz. O rei é o coração de seu povo. Ele é seu grande refúgio. Ele é sua glória.
e ele é sua maior felicidade. Os homens, ó monarca, que são afeiçoados ao rei, conseguem conquistar este outro mundo. Tendo governado a terra com a ajuda das qualidades de autodomínio, veracidade e amizade, e tendo adorado os deuses por meio de sacrifícios grandiosos, o rei, ganhando grande glória, obtém uma residência eterna no céu. Aquele melhor dos monarcas, isto é, o heróico Vasumanas, soberanos de Kosala, assim instruído por Vrihaspati o filho de Angiras, começou desde então a proteger seus súditos. Capítulo 69. Deveres especiais de um rei. Ciência de castigo. Reis e 4 eras. Yudhishthira disse que outros deveres especiais restam para o rei cumprir. Como ele deve proteger seu reino e como ele deve subjugar seus inimigos. Como ele deve empregar seus espiões. Como ele deve inspirar confiança nas 4 classes de seus súditos, em seus próprios empregados, esposas e filhos, ó Bharata. Bhishma disse: escute, ó monarca, com atenção aos diversos deveres dos reis, aqueles atos os quais o rei ou alguém que está na posição de um rei deve fazer primeiro. O rei deve primeiro subjugar a si mesmo e então procurar subjugar seus inimigos. Como um rei que não é capaz de conquistar a si mesmo pode conquistar seus inimigos. A conquista destes, isto é, o agregado de 5, é considerada como a conquista de si mesmo. O rei que conseguiu subjugar seus sentidos é competente para resistir a seus inimigos. Ele deve colocar grupos de soldados da infantaria em seus fortes, fronteiras, cidades, parques e jardins de divertimento, ó alegrador dos curos, como também em todos os locais aonde ele mesmo vai, e dentro de seu próprio palácio, ó tigre entre homens. Ele deve empregar como espiões homens que parecem com idiotas ou com aqueles que são cegos e surdos. Esses devem ser pessoas que tenham sido minuciosamente examinadas em relação à sua habilidade, que possuam sabedoria, e que possam suportar fome e sede. Com a atenção apropriada, o rei deve colocar seus espiões sobre todos os seus conselheiros e amigos e filhos, em sua cidade e províncias, e nos domínios dos dirigentes sob suas ordens. Seus espiões devem ser empregados de forma que eles não possam conhecer uns dos outros. Ele deve também, ó touro da raça Bharata, conhecer os espiões de seus inimigos por colocar ele mesmo espiões em lojas e lugares de diversão, e multidões de pessoas, entre mendigos, em seus jardins e parques de diversão, em reuniões e conclaves de eruditos, no campo, em lugares públicos, em lugares onde ele mantém sua própria corte, e nas casas dos cidadãos. O rei possuidor de inteligência pode assim averiguar os espiões despachados por seus inimigos. Se eles forem conhecidos, o rei pode derivar muito benefício, ó filho de Pandu. Quando o rei, por uma avaliação de si próprio, se percebe fraco, ele deve então, consultando com seus conselheiros, fazer as pazes com um inimigo que é mais forte. O rei que é sábio deve fazer rapidamente as pazes com um inimigo, mesmo quando ele sabe que ele não é fraco, se alguma vantagem puder ser derivada disto. Empenhado em proteger seu reino com justiça, o rei deve fazer as pazes com aqueles que são possuidores de todas as habilidades, capazes de grande esforço, virtuosos e honestos. Quando o rei se encontra ameaçado pelo perigo e prestes a ser alcançado pela ruína, ele deve matar todos os ofensores a quem ele tinha negligenciado antes e todas as tais pessoas que são apontadas pelo povo. O rei não deve ter nada a fazer com aquela pessoa que não pode nem beneficiá-lo nem feri-lo, ou com alguém que não pode resgatar ele mesmo do infortúnio. Em relação às operações militares, o rei que é seguro de sua própria força deve, na dianteira de uma grande tropa, alegremente e com coragem, dar a ordem para marchar, sem proclamar seu destino contra alguém desprovido de aliados e amigos ou já em guerra com outro e portanto desatento ao perigo vindo de outros quadrantes, ou mais fraco do que ele mesmo, tendo primeiro feito arranjos para a proteção de sua própria capital. O rei não deve viver sempre em submissão a outro possuidor de grande destreza. Embora fraco, ele deve procurar afligir o forte, e resolvido a respeito disto, continuar a governar seu próprio reino. Ele deve afligir o reino do mais forte por meio de armas, fogo e aplicação de veneno.
Ele deve também causar dissensões entre seus conselheiros e empregados. Vrihaspati disse que um rei possuidor de inteligência deve sempre evitar guerra para a aquisição de território. A aquisição de domínio deve ser feita pelos 3 meios bem conhecidos de conciliação, presentes, e desunião. O rei que possui sabedoria deve ficar satisfeito com aquelas aquisições que são feitas por meio de conciliação, presentes, e desunião. O rei, ó alegrador dos curos, deve pegar 1/6 das rendas de seus súditos como tributo para pagar as despesas de protegê-los. Ele deve também tirar riqueza forçosamente, muito ou pouco como o caso possa requerer, dos 10 tipos de ofensores mencionados nas Escrituras, para a proteção de seus súditos. O rei deve, sem dúvida, considerar seus súditos como seus próprios filhos. Em decidir suas disputas, no entanto, ele não deve mostrar compaixão. Para ouvir as queixas e respostas de disputantes em casos judiciais, o rei deve sempre nomear pessoas possuidoras de sabedoria e de um conhecimento dos assuntos do mundo, pois o Estado realmente se apoia sobre uma administração apropriada da justiça. O rei deve colocar homens honestos e dignos de confiança sobre suas minas, sal, grãos, embarcações, e grupos de elefantes. O rei que sempre maneja com propriedade a vara de castigo ganha grande mérito. O regulamento apropriado da punição é o grande dever dos reis e merece grandes louvores. O rei deve ser conhecedor dos Vedas e seus ramos, possuidor de sabedoria, engajado em penitências, caridoso, e dedicado à realização de sacrifícios. Todas estas qualidades devem residir permanentemente em um rei. Se o rei fracassa em administrar justiça, ele não pode ter nem céu nem fama. Se um rei é afligido por um mais forte, o primeiro, se possuidor de inteligência, deve procurar refúgio em uma fortaleza. Reunindo seus amigos para consulta, ele deve planejar medidas adequadas. Adotando a política de conciliação e de produzir desavenças, ele deve idear meios para empreender guerra com o atacante. Ele deve colocar os habitantes das florestas nas rodovias, e, se necessário, fazer aldeias inteiras serem removidas, transferindo todos os habitantes para cidades menores ou para os arredores de grandes cidades. Repetidamente encorajando seus súditos ricos e os principais oficiais do exército, ele deve fazer os habitantes do país desprotegidos se refugiarem em fortes bem protegidos. Ele deve ele mesmo retirar todos os estoques de cereais do país desprotegido para seus fortes. Se isso se torna impossível, ele deve destruí-los completamente pelo fogo. Ele deve colocar homens para destruírem as colheitas nos campos do inimigo por produzir desavenças entre os súditos do inimigo. Fracassando em fazer isso, ele deve destruir aquelas colheitas por meio de suas próprias tropas. Ele deve destruir todas as pontes sobre os rios em seu reino. Ele deve retirar as águas de todos os tanques em seus domínios, ou, se incapaz de baldeá-las, fazê-las serem envenenadas. Desconsiderando o dever de proteger seus amigos, ele deve, em vista das circunstâncias presentes e futuras, procurar a proteção dos soberanos de outro reino que possa acontecer de ser o inimigo de seu inimigo e que possa ser competente para lidar com seu inimigo no campo de batalha. Ele deve destruir todos os fortes menores em seu reino. Ele deve também derrubar todas as árvores menores exceto aquelas que são chamadas Shaitya. Árvores Shaitya são aquelas que são consideradas sagradas e para as quais é oferecido culto pelo povo. Ele deve fazer os ramos de todas as árvores maiores serem cortados, mas ele não deve tocar nas próprias folhas daquelas chamadas Shaitya. Ele deve erguer defesas externas ao redor de seus fortes, com cercados nelas, e encher suas trincheiras com água, colocando estacas pontudas em seu fundo e enchendo-as com crocodilos e tubarões. Ele deve manter pequenas aberturas em seus muros para fazer ataques repentinos a partir de seu forte, e cuidadosamente fazer arranjos para a defesa deles como aquela dos portões maiores. Em todos os seus portões ele deve plantar mecanismos destrutivos. Ele deve plantar nas defesas de seus fortes satagnes e outras armas. Ele deve estocar madeira para combustível e cavar e consertar poços para fornecer água para a guarnição.
Ele deve fazer todas as casas feitas de grama e palha serem cobertas com lama, e se for o mês de verão ele deve, por receio de fogo, retirar para um local seguro todos os suprimentos de grama e palha. Ele deve ordenar que todo o alimento seja cozido à noite. Nenhum fogo deve ser aceso durante o dia, exceto para o oma diário. Cuidado específico deve ser tomado com os fogos em forjas e quartos de resguardo. Fogos mantidos dentro das casas dos habitantes devem estar bem cobertos. Para a proteção eficaz da cidade, deve ser proclamado que um castigo merecido será dado à pessoa que acender fogos durante o dia. Durante tais épocas, todos os mendigos, eunucos, lunáticos e mímicos devem, o principal dos homens, ser expulsos da cidade, pois se lhes for permitido permanecer, o mal se seguirá. Em lugares de reunião pública, em tirtas, em assembleias, e nas casas dos cidadãos, o rei deve colocar espiões competentes. Os tirtas são 18 em número, tais como a sala de conselho etc. O rei deve fazer estradas amplas serem construídas e ordenar que lojas, e lugares para a distribuição de água, sejam abertos em localizações apropriadas. Depósitos de diversos artigos necessários, arsenais, campos e quartéis para soldados, lugares para manter cavalos e elefantes, acampamentos de soldados, trincheiras, ruas e trilhas, casas e jardins para retiro e divertimento, devem ser ordenados de maneira que suas posições não possam ser conhecidas por outros, ó Yudhishthira. O rei que é afligido por um exército hostil deve reunir riqueza, e estocar óleo e gordura e mel, e manteiga clarificada, e remédios de todas as espécies, e carvão e grama murcha, folhas, setas, escribas e desenhistas, ervas, combustível, flechas envenenadas, armas de todos os tipos tais como dardos, espadas, lanças, e outros. O rei deve armazenar tais artigos. Ele deve especialmente manter remédios prontos de todas as espécies, raízes e frutas, os 4 tipos de médicos, atores e dançarinos, atletas, e pessoas capazes de assumir diversos disfarces. Ele deve enfeitar sua capital e alegrar todos os seus súditos. O rei não deve perder tempo em trazer sob seu controle as pessoas que possam inspirá-lo com receio, sejam elas seus empregados ou conselheiros ou cidadãos ou monarcas vizinhos. Depois de alguma tarefa do rei ter sido realizada, ele deve recompensar aqueles que ajudaram em sua realização com riquezas e outros presentes adequados e palavras agradecidas. É declarado nas Escrituras, ó encantador dos curos, que um rei paga a sua dívida, isto é, cumpre suas obrigações com os súditos, quando ele derrota seu inimigo ou o mata completamente. O rei deve cuidar de 7 coisas. Ouça-me enquanto eu as recito. Elas são sua própria pessoa, seus conselheiros, sua tesouraria, sua maquinaria para conceder castigos, seus amigos, suas províncias, e sua capital. Ele deve proteger com cuidado seu reino, que consiste nestes 7 membros. O rei, o tigre entre homens, que está familiarizado com o agregado de 6, o agregado triplo, e o agregado superior de 3, consegue ganhar a soberania da terra inteira. Escute, ó Yudhishthira, ao que tem sido chamado de agregado de 6. Estes são governar em paz depois da conclusão de um tratado com o inimigo, marchar para a batalha, produzir desunião entre o inimigo, concentrar forças para inspirar medo no inimigo, prontidão para a guerra com disposição para a paz, e aliança com outros. Escute agora com atenção ao que tem sido chamado de agregado triplo. Eles são diminuição, manutenção de que há, e crescimento. O agregado superior de 3 consiste em virtude, lucro e prazer. Esses devem ser buscados judiciosamente. Pela ajuda da virtude, o rei consegue governar a terra para sempre. Sobre este assunto, o filho de Angirasa, o próprio Vrihaspati, cantou 2 versos. Abençoado sejas tu, ó filho de Devaki, cabe a ti ouvi-los. Tendo cumprido todos os seus deveres e tendo protegido a terra, e tendo também protegido suas cidades, o rei obtém grande felicidade no céu. O que são penitências para aquele rei que protege seu povo devidamente, e que necessidade ele tem de sacrifícios? Tal rei deve ser considerado como alguém conhecedor de toda a virtude. Yudhishthira disse: há a ciência de punição, ao rei, e aos súditos.
Diga-me, ó avô, que vantagem é derivada por um destes dos outros? Bhishma disse, ouça, ó rei, como eu descrevo, ó Bharata, a grande bem-aventurança da ciência de punição, em palavras sagradas de grave importância. A ciência de punição força todos os homens à observância dos deveres de suas respectivas classes. Devidamente administrada, ela força as pessoas a atos virtuosos. Quando as 4 classes se encarregam de suas respectivas funções, quando todas as barreiras salutares são mantidas, quando a paz e a felicidade são feitas fluírem da ciência de punição, quando as pessoas ficam livres de todo o medo, e as 3 classes superiores se esforçam, de acordo com seus respectivos deveres, para manter a harmonia, saiba que os homens se tornam realmente felizes em tais épocas. Se é o rei que faz a era, ou, se é a era que faz o rei, é uma questão sobre a qual tu não deves nutrir qualquer dúvida. A verdade é que o rei faz a era. Quando o rei governa com uma completa e rigorosa confiança na ciência de castigo, é dito que a principal das eras chamada Krita então inicia. A justiça se estabelece na era Krita. Nada de injustiça existe então. Os corações dos homens pertencentes a todas as 4 classes, não têm nenhum prazer na falta de retidão. Sem dúvida, todos os homens conseguem adquirir os objetos que eles desejam, e preservar aqueles que foram adquiridos. Todos os ritos védicos se tornam produtivos de mérito. Todas as estações se tornam prazerosas e livres do mal. A voz, pronúncia, e mentes de todos os homens se tornam claras e alegres. As doenças desaparecem e todos os homens vivem por muito tempo. Esposas não se tornam viúvas, e nenhuma pessoa se torna avarenta. A terra produz colheita sem ser cultivada, e ervas e plantas crescem em exuberância. Cascas de árvores, folhas, frutas, e raízes se tornam vigorosas e abundantes. Nenhuma maldade é vista. Nada exceto a justiça existe. Saiba que estas são as características, ó Yudhishthira, da era Krita. Quando o rei confia em somente 3 das 4 partes da ciência de punição omitindo uma quarta, a era chamada Treta começa. Uma quarta parte de injustiça se segue a tal observância de 3/4 da grande ciência. A terra produz colheitas mas espera por cultivo. As ervas e plantas crescem dependendo do cultivo. Quando o rei observa apenas a metade da grande ciência, omitindo a outra metade, então a era que começa se chama de Vapara. Uma metade de injustiça se segue a tal observância de metade da grande ciência. A terra requer cultivo e produz colheitas pela metade. Quando o rei, abandonando totalmente a grande ciência, oprime seus súditos por meio de medidas más de diversos tipos, a era que se estabelece é chamada Kali. Durante a era chamada Kali, a injustiça se torna plena e nada de justiça é visto. Os corações dos homens, de todas as classes, se desviam de seus respectivos deveres. Sudras vivem por adotar vidas de mendicância, e brahmanas vivem por servir outros. Os homens fracassam em adquirir os objetos que desejam e em preservar aqueles já adquiridos. Ocorre uma mistura das 4 classes. Os ritos védicos falham em produzir resultados. Todas as estações cessam de ser prazerosas e se tornam repletas de males. A voz, pronúncia e mentes dos homens perdem vigor. Doenças aparecem e homens morrem prematuramente. Esposas se tornam viúvas e muitos homens cruéis são vistos. As nuvens não derramam chuvas de acordo com as estações e as colheitas minguam. Todas as espécies de umidade também são insuficientes, quando o rei não protege súditos com atenção apropriada à grande ciência. O rei é o criador da era Krita, da Treta, e da Dvapara. O rei é a causa da 4ª era chamada Kali. Se ele causa a era Krita, ele alcança o céu eterno. Se ele causa a era Treta, ele adquire o céu por um período que é limitado. Se ele causa a Dvapara, ele alcança a bem-aventurança no céu de acordo com a medida de seus méritos. Por causar a era Kali, o rei incorre em uma carga pesada de pecado. Maculado pela maldade, ele apodrece no inferno por incontáveis anos, pois afundando nos pecados de seus súditos, ele mesmo incorre em grande pecado e infâmia.
Mantendo a grande ciência em sua vista, o kshatriya possuidor de conhecimento deve se esforçar para adquirir aqueles objetos os quais ele deseja e proteger aqueles que já foram adquiridos. A ciência de castigo, que coloca todos os homens no cumprimento de seus respectivos deveres, que é o fundamento de todas as distinções salutares, e que realmente mantém o mundo e o põe em andamento, se devidamente administrada, protege todos os homens como a mãe e o pai protegendo seus filhos. Saiba, ó touro entre homens, que as próprias vidas das criaturas dependem disto. O mais alto mérito que um rei pode adquirir é ter o entendimento da ciência de castigo e administrá-la apropriadamente. Portanto, ó da linhagem de Kuru, proteja teus súditos justamente, com a ajuda daquela grande ciência. Por proteger os súditos e adotar tal conduta, tu certamente obterás tal bem-aventurança no céu que é de aquisição difícil. Capítulo 70. 36 Virtudes. Yudhishthira desde aquele momento governa de acordo com o ensinamento. Yudhishthira disse, por adotar aquela conduta, ó tu que estás familiarizado com todos os tipos de comportamento, o rei pode conseguir adquirir facilmente, aqui e após a morte, objetos produtivos de felicidade no fim. Bhishma disse, há estas 36 virtudes que um rei deve observar. Elas estão relacionadas com outras 36. Uma pessoa virtuosa, por atender estas qualidades, pode certamente adquirir grande mérito. O rei deve cumprir seus deveres sem ira e malícia. Ele não deve abandonar a bondade. Ele deve ter fé. Ele deve adquirir riqueza sem perseguição e crueldade. Ele deve procurar o prazer sem apegos. Ele deve, com alegria, proferir o que é agradável, e ser corajoso sem se gabar. Ele deve ser generoso, mas não deve fazer doações para pessoas que são negligentes. Ele deve ter bravura sem crueldade. Ele deve fazer alianças, evitando aqueles que são pecaminosos. Ele não deve agir com hostilidade em direção a amigos. Ele nunca deve empregar pessoas que não são leais a ele como seus espiões e agentes secretos. Ele nunca deve realizar seus objetivos pela opressão. Ele nunca deve revelar seus propósitos perante pessoas que são más. Ele deve falar dos méritos de outros mas nunca dos seus próprios. Ele deve tirar riqueza de seus súditos, mas nunca daqueles que são bons. Ele nunca deve empregar ou receber a ajuda de pessoas que são perversas. Ele nunca deve infligir castigo sem uma investigação cuidadosa. Ele nunca deve revelar seus planos. Ele deve doar, mas não para pessoas que são cobiçosas. Ele deve depositar confiança em outros mas nunca naqueles que o ofenderam. Ele não deve nutrir malícia. Ele deve proteger suas esposas. Ele deve ser puro e não deve ser sempre comovido por compaixão. Ele não deve se viciar muito em companhia feminina. Ele deve ingerir alimento saudável e nunca aquele que não é. Ele deve sem orgulho prestar honras àqueles que as merecem, e servir seus preceptores e mais velhos com sinceridade. Ele deve adorar os deuses sem orgulho. Ele deve procurar prosperidade, mas nunca fazer qualquer coisa que traga infâmia. Ele deve servir seus superiores com humildade. Ele deve ser inteligente nos negócios, mas deve sempre esperar pela hora apropriada. Ele deve confortar homens e nunca os mandar embora com palavras vazias. Tendo favorecido uma pessoa, ele não deve abandoná-la. Ele nunca deve atacar em ignorância. Tendo matado seu inimigo, ele nunca deve ceder à tristeza. Ele deve mostrar moderação, mas nunca deve fazer isto quando não há ocasião. Ele deve ser brando, mas nunca para aqueles que ofenderam. Te comporte dessa maneira enquanto governares teu reino, se tu desejas ter prosperidade. O rei que se comporta de outra maneira incorre em grande perigo. Aquele rei que observa todas essas virtudes que eu mencionei colhe muitas bênçãos na terra e recompensas grandiosas no céu. Vaisampayana continuou, ouvindo estas palavras do filho de Santanu, o rei Yudhishthira, dócil em receber instruções, possuidor de grande inteligência, e protegido por Bhima e outros, então adorou seu avô e daquele tempo em diante começou a reinar de acordo com aquele ensinamento.